Vape e cigarros eletrônicos são seguros? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair, tem uma novidade. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naruhodo via PicPay, Altair. Isso aí. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay e vai procurar lá por Naruhodo. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Tá? É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por quê, Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi, eu sou a Mona Motterly, do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito no feed do É Pau é Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Anticast. Caso tenha interesse em conhecer mulheres podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o É Pau é Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Pergunta de utilidade pública. Verdade. Pergunta moderna, atual. É uma pergunta bem contemporânea. Todos os artigos de 2019. É mesmo? Pois é. Porque é um fenômeno relativamente novo, né, Altair? Sim, bem recente. Os vapes. E os cigarros eletrônicos. Cigarro eletrônico tem um tempo maior. Cigarro eletrônico tem um pouco mais. Os vapes são um pouco mais recentes. Mas já recebemos perguntas. Já recebeu mais de uma, inclusive. Pois é. Né? Por exemplo, a Jaqueline Savoy, que é professora de inglês e historiadora de Campinas, mandou o seguinte: adoro a família B9 de podcast, mas o Naruhodo é o podcast que sempre indico para os amigos pelo formato ser mais acessível para quem está entrando nesse universo. Muito bem, essa é a proposta. Olha só, é isso mesmo que a gente quer. Minha dúvida é sobre os famosos cigarros eletrônicos que agora são chamados de vapes. Tenho vários amigos fumantes que trocaram o analógico pelo digital e eu mesma fiz a troca alguns meses atrás. Eu me sinto bem melhor com os vaporizadores do que me sentia com os cigarros, mas não acho que o vape seja tão inócuo quanto os usuários pensam que são. Então fica aqui minha pergunta: o cigarro eletrônico realmente faz menos mal que o cigarro analógico? É a Jaqueline Hernandes, eu falei a Jaqueline Savoy, né, por causa do e-mail dela, mas ela assina como Jaqueline Hernandes. E também o Ricardo Zippert, que é paulistano, administrador, e tem mais de meio século de existência. Não quis abrir a idade, o Ricardo. Tá tudo bem. De um tempo pra cá, especialmente depois que minha filha passou a usar o cigarro eletrônico para, teoricamente, parar de fumar, ou para reduzir os malefícios do vício, me deparei com várias informações contraditórias sobre o cigarro eletrônico. Sei que um dos fatores mais complicados é o juice, que é o líquido que se usa para fumar. Teoricamente seria glicerina, algum tipo de nicotina e aromatizadores. Aí já pode-se ver um dos problemas: que tipo de coisas poderiam ser juntadas nesses aromatizadores?
No geral, penso que o Juice deveria ser parecido, ou o mesmo, das máquinas de fumaça usadas em baladas e shows, só que sem nicotina. Vale citar que é mais de um tipo de nicotina também. Algumas saciam mais rápido, outras demoram mais, outras causam uma saciedade maior por menos tempo, outras saciam menos, mas com maior duração. Além, claro, que a concentração de cada um desses componentes no Juice pode variar e fazer estragos. Ouvi falar que o cigarro eletrônico já existe há mais de 15 anos, o que poderia fornecer até uma boa base de dados para análise, mas não sei se isso é ou foi feito por algum estudo sério. Alguns países proíbem e outros simplesmente liberaram, como no caso de alguns remédios e agrotóxicos. Mas ainda estou em dúvida, cigarro eletrônico é realmente tão ruim? Considerando um fumante que não tenha largado o vício, seja individualmente ou pelos tratamentos convencionais, esse poderia ser uma alternativa para parar de fumar, ou pelo menos uma opção menos nociva para a saúde e dos circunvizinhos, né? Ou seja, também tem a ver com a pergunta aqui com o tal do fumante passivo. Sim. Porque no caso do cigarro De comum, tabaco, né, de tabaco, já está comprovado que existe sim o fumante passivo. Sim, né? afeta, né, as Ele pessoas em volta. Então ele colocou aqui outra questão. E o Renato Petilli, que fala de Florianópolis, Santa Catarina, tem 29 anos e é cirurgião dentista, manda o seguinte: devido ao grande número de pacientes, principalmente jovens, que têm aparecido no consultório relatando o uso de cigarros eletrônicos, vapes ou vaporizadores, gostaria de sugerir um programa para falar sobre o tema, já que a grande maioria das pessoas acredita que o uso de tal dispositivo é isento de malefícios, só porque não existe combustão como nos cigarros tradicionais. Parabéns pelo podcast, vocês foram o meu salto para a podosfera. Ah, ótimo. Olha só. Muito legal. Então assim, a gente tem aqui 3 fãs do Naruhodô, mais do que ouvintes, fãs. Claro. Fazendo perguntas Muito boas. Boas e complementares entre si, Sim. né? Eu sei que você teve acesso a estudos bastante recentes, né, Altair? Sim. O que é que já dá para afirmar, Uhum. de acordo com os estudos recentes, sobre a segurança ou não dos vapes, a comparação dos vapes com cigarros comuns? Então, já fizemos um Naruhodo anterior sobre o cigarro, Sim. que é o Naruhodo 85, porque é tão difícil parar de fumar, Sim. que contamos a história do nosso querido Ken Fujioka e sua batalha com o cigarro, né? Essa batalha foi frutífera. Temos resultados positivos ao longo desses 120 e poucos episódios depois. Vamos fazer um follow-up desse processo, né? Na época, Ken Fujioka estava tentando parar de fumar, Sim. né? E, de certa forma, conseguiu manter o seu hábito, né? O seu não hábito, o hábito de não fumar. Mas agora, você também está aderindo ao cigarro eletrônico e ao vaping, Isso, né? porque na verdade, eu fracassei pela 7ª vez, voltei a fumar, né? E agora estou na minha 8ª tentativa, né? Por meio dos vapes. E aí voltamos a 100 e poucos episódios depois a uma reedição daquele episódio. Exatamente. No Naruhodo 85 a gente fala muito do cigarro tabaco mesmo e do mecanismo, como ele funciona no cérebro e tal. Então, para detalhes da ação da nicotina no cérebro, vale aquele Naruhodo, tá? De fato, o vaping e o cigarro eletrônico, na verdade, eles são 2 fases da mesma coisa, Certo. tá? Então, primeiro vamos às categorizações. Mas, Altair, espera aí. Antes de você falar dos tipos de cigarro, né? Sim, Porque para isso demanda o quê, Altair? Demanda o quê? Conhecimento. Estudar conhecimento, claro, Altair. claro, sempre. Né? E sabe quem é que oferece conhecimento, Altair? Quem? A Lura, Altair. como Chegamos sempre. no momento Alura. Como sempre. Porque a Alura, Altair, é uma das maiores plataformas educacionais à distância do mundo, Altair. Ó, São mais de 50 cursos de gestão de marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão, são mais de 800 cursos ao todo, Altair. nossa. Né? E são cursos rápidos, fáceis, estão todos disponíveis numa só matrícula. É isso mesmo, você faz uma matrícula e pode fazer o curso que quiser, quando quiser. Ah, que legal. E isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. E ouvinte do Naruhodo tem uma oferta especial, 10% de desconto no preço original. Ah, muito bem. Mas para ter acesso aos 10% tem que ser pela URL certa, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Agora sim, Altair, podemos voltar então. Fechamos parênteses. Podemos voltar então ao nosso episódio.
Então, todos esses processos, tanto o vape, quanto o cigarro eletrônico, quanto o cigarro de tabaco, eles têm que ser regulamentados pela Anvisa, tá? Certo. Aqui no caso do Brasil, ou pelo CDC e o NIH nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o cigarro já há décadas ele já é considerado, desde que haja restrições tanto para divulgação quanto propagandas, as pessoas já sabem disso. Então ele é chamado de... Tem um termo técnico que é chamado DEF, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. Tá? Então o primeiro é o cigarro de tabaco, que ele não é eletrônico, ele tem uma regulação própria. Aí surgiram os DEFs, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. A primeira geração ela tem quase 20 anos, que era um cigarro muito parecido, era um cigarro até branquinho, parecia um cigarro de verdade, só que ele tinha um LEDzinho. Essa era a primeira geração, acho que nem fabricam mais, ele é muito antigo. Então, 20 anos atrás você tinha essa primeira geração, aí eles fizeram estudos de segurança e eficácia desse aparelho. Tá? Depois, coisa de 10 anos atrás, surgiu a segunda geração de cigarro eletrônico, que é aquele compridinho pretinho, né, em geral uma cor mais escura, tal, tem um botão. E agora a terceira geração, que surgiu a coisa de 5 anos mais ou menos, que é o vaping, que é um pouquinho maior, ele é mais quadradinho assim, e aí ele solta muito mais fumaça do que os outros, tá? O vaping, diferente dos cigarros eletrônicos anteriores, ele aceita outros tipos de substância. Então aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos você já pode, nos estados onde a maconha é legalizada, você pode comprar um extrato de THC e colocar junto, né? E aí o jeito de usar pelo fumo é a mesma coisa. Tá? Às vezes os vapes eles nem são quadrados. O meu, por exemplo, é mais quadradinho, né? Mas é porque a bateria, do meu, ele fica do lado aqui, né? Ah, sim. Mas tem alguns que são como se fosse um pincel atômico, assim, porque a bateria ela é uma extensão do tambor, né? Do lugar onde você fuma, então né? Ele fica até mais compridinho. Mas o vape em geral, eu já tive os dois, cigarro eletrônico e vape, né? E a grande diferença é a potência, né? Do aparelho, assim. Né? O grau de... No vape você esquenta bem mais, consegue esquentar bem mais o líquido e acaba gerando muito mais fumaça, né? Isso. Então, assim, basicamente a diferença entre o cigarro eletrônico e o vaping é só a geração e a estética, né? Certo. O efeito. Então, como o vape em geral ele é maior, ele não parece... Eles tentam fazer para não parecer tanto com o cigarro, para dissociar da ideia do cigarro. Sim. Ele produz muito mais fumaça. Ele virar meio que um narguilé portátil, Isso, né? Ele é uma coisa própria, assim, né? O narguilé também surgiu com essa ideia de separar do cigarro. Sim. Isso é uma estratégia de marketing, isso é importante. Não tem nada a ver com uma mais segura ou menos. Isso aí é balela, tá? É só uma estratégia de marketing. Malditos povo do marketing. Eu falo que meu objetivo é acabar com o marketing um dia. Mas, entre aspas, assim, vamos falar primeiro das vantagens, né? A vantagem do cigarro eletrônico em relação ao cigarro de tabaco é que o cigarro eletrônico você pode controlar a quantidade de nicotina nele, né? Então você pode controlar a dose e tal. E ele não tem muitos dos carcinogênicos que o cigarro de tabaco tem. Quando você queima o cigarro de tabaco, você queima outras substâncias, o alcatrão, enfim. Segundo a própria embalagem dos produtores de cigarro, você está queimando mais de 100 substâncias além do tabaco. Substâncias nocivas. O cigarro eletrônico controla um pouco mais a quantidade dessas substâncias, mas não quer dizer que ele é inerte. Tá? A ideia é que não é que ele faz bem, ele faz menos mal. Sim. Então isso é importante. O vaping, ele é uma vantagem um pouco a mais, porque como ele produz muito mais fumaça, dependendo da voltagem lá, da potência dele, dá um efeito comportamental de que você está fumando mais. Então isso diminui um pouco do craving. Tá? Então, porque você produz mais fumaça. Você tem um efeito comportamental maior, né? Então diminui... Boa parte do craving do cigarro, além do vício da nicotina, é o hábito de fumar. Tragar e tal. Quando você produz mais fumaça, isso dá você precisa de menos tragadas. Então diminui o comportamento em si um pouco. E como ele é um pouco maior, a bateria dura mais. Então ele é um pouco mais eficiente, tá? Mas, segundo a Anvisa, vamos deixar na descrição um relatório da Anvisa de 2017, né? Em que ele faz uma revisão de todos os tipos de cigarro eletrônico e vaping, coloca uma revisão dos estudos, tem estudos bem atuais. Esse último relatório é de 2017. Mas desde 2009, a Anvisa regulamentou que a venda dos vapings e dos cigarros eletrônicos é proibida. Certo. Por quê? Porque não existem estudos de segurança desses equipamentos ainda. E isso tá, inclusive, na página ali da Anvisa. Está na própria página da Anvisa. Tem uma página que responde assim, por que o cigarro eletrônico não é autorizado? Isso. Então, a grande questão não é nem que é certo ou errado, que está restringindo minha liberdade, não é. A questão é uma questão de segurança. Não ainda foi feito um estudo sério pelas empresas que fabricam isso, mostrando a real segurança desses equipamentos. É a mesma coisa que eu construir um prédio com um cimento que não é bem especificado. Pode dar ruim.
A Anvisa é chata nesse sentido e eu concordo com ela, tá? Porque você pode gerar um problema de saúde pública sem um controle adequado, para além do uso da nicotina em si, né? Mas já que você falou aí de uma agência de saúde, uma agência regulatória, Sim, os Estados Unidos também tem lá sua agência regulatória. tem, o CDC. Né? E por que lá eles consideraram seguro o suficiente? Porque você tem questões legais que você pode contornar. Então, isso acontece muito com remédio. Você tem, por exemplo, aqui no Brasil é proibido vender hormônios como remédio, tá? Certo. Um deles, melatonina, por exemplo, para sono. Então, muita gente compra importado. Nos Estados Unidos, hormônios são vistos como suplementos alimentares. Vitamina, né? Você Isso. compra em casa de vitamina. E aí vem tudo. O problema é assim, a melatonina tem até uma vantagem e tal, mas abre a porteira pra qualquer coisa. Então entra homeopatia. Se você aceitar, por exemplo, pela legislação brasileira, você aceitar, por exemplo, hormônio como medicamento, você vai abrir espaço pra uma série de coisas que são muito discutíveis. Então você está dizendo que o rigor da Anvisa é melhor do que o da Sim. NIH, por exemplo. Sim. Da qualidade dos estudos e o rigor é maior. Por exemplo, no caso da melatonina, como é mais a minha área de sono e tal, a indústria farmacêutica só não teve estudo aprovado com melatonina porque eles fazem mal feito. Isso eu posso falar, eles fazem mal feito. A variável primária de eficácia deles é tudo errado. Por exemplo, eu digo que a melatonina serve para uma coisa que na verdade ela não serve. Mesmo que eu faça o estudo é recusado. Você tá me prometendo uma coisa que você não consegue entregar. Não dá pra fazer marketing com a Anvisa, entendeu? Se o negócio faz A, ele tem que fazer A. Se o cigarro eletrônico é seguro, me mostra um estudo adequado, com cálculo de amostras, especificações de que é seguro, eu aceito. Só que os caras não fazem direito. Então, fazer o quê? Inclusive no link que a gente deixa da Anvisa, agora em 2019, em setembro, né, de 2019, eles estão fazendo uma chamada pública para discussão sobre a questão do cigarro eletrônico e do vape. Tá? Tanto para esclarecimentos, né, já tem lá, quando sair as atas das reuniões, as pessoas podem acompanhar. Tá bem discutido, assim. Mas até agora, desde 2009, a venda desses produtos eletrônicos, dos DEFs, é proibida. E em 2017 teve uma carta da Associação Médica Brasileira também reforçando a proibição, por uma questão de segurança. Tá? Beleza, mas as pessoas compram, né? Você sabe. As pessoas compram, As pessoas arrumam, né? Nos Estados Unidos é um problema mais grave do que aqui, porque é mais disseminado, mais gente usa, principalmente o vaping, né, que é mais moderno. Como um dos nossos ouvintes descreveu bem, ele tem, para quem usa com nicotina, ele tem um extrato de nicotina e tem um solvente, né, que é o e-liquid. Esse líquido é um solvente utilizado, e isso é interessante porque tem no relatório da Anvisa e eu fui atrás do artigo. Um dos solventes utilizados nesses líquidos é chamado glicerina. É o mais comum. A glicerina é usada como conservante em alimentos, em várias substâncias. E tem um outro conservante que é chamado propilenoglicol, que é da mesma família. Esse propilenoglicol, ele foi aprovado como uma substância inerte para a conservação de alimentos. Alimentos frios. Isso é importante, guarde essa informação. Em geral, quando você coloca ou a glicerina ou o propilenoglicol como solvente, aí você coloca ou a glicerina ou THC, a substância que você quiser. E aí isso é colocado no device lá no aparelho, e esse aparelho tem uma bateria que gera uma voltagem, e essa voltagem esquenta esse líquido e gera o vapor. O vapor chega até 350 graus. E aí a gente volta. O propilenoglicol, na temperatura ambiente, ele é inerte, é um conservante comum. Quando você aquece ele a 350 graus, ele gera uma série de compostos carbônicos de cadeias baixas. Um deles é o formaldeído. O formaldeído é tóxico. Então, o propilenoglicol, ele é liberado para a conservação de alimentos frios, não quando você esquenta. E o formaldeído, quando você inala, ele irrita os alvéolos pulmonares. E boa parte dos vapers utilizam esse tipo de solvente, porque ele é mais barato. Nos Estados Unidos, o propilenoglicol só foi aprovado para a conservação de alimentos frios. Na União Europeia, ele foi aprovado apenas para ingestão oral. Você não pode inalar. Por causa do formaldeído, pode gerar um problema pulmonar. Tá? Se você esquentar menos, aí ele faz menos mal? Mas aí tem que fazer o estudo de segurança. Não se sabe. Por isso que eu avisa a barra, entendeu? Faz o estudo. Mostra que com 200 graus, por exemplo. Porque tem usuário que usa uma temperatura muito mais baixa do que os 350 graus. Né? E de novo, tem que fazer o estudo. Então, eu que não vou fazer, né? A Anvisa que não vai fazer, vocês que façam. Aí a gente libera, se tiver tudo certo. E aí, nos Estados Unidos, isso começou a ter uma maior urgência, porque nos Estados Unidos tem o raio do marketing. Para as pessoas que já fumam, né? O cara fuma tabaco. O vaping é melhor. Ele tem menos carcinogênicos, você gera a fumaça, não dá esse problema do fumante passivo, porque a fumaça não tem os componentes que a fumaça do tabaco tem.
inibe a questão Você fede menos. Você cheira mal menos, fica com o pullover fedendo a cigarro, né? Aquela desgraça. Você não fica mais. A fumaça não tem cheiro. Não tem mais a questão do fumante passivo. E tem menos componentes carcinogênicos na fumaça. Então é melhor mesmo. Mas é melhor do que as pessoas que fumam. É melhor assim, né? Do que o cigarro. Assim, é melhor que a bomba atômica, né? Isso. Acho que é importante colocar isso, né? Assim, quem sou eu pra dizer o que as pessoas devem ou não fazer, Sim, né? Assim, sim. Mas eu sei o quanto o cigarro é uma droga maldita. Assim, sim, é zoado. Maldita, assim. Acho que ela é mais difícil de largar do que qualquer outra. Sim. Né? Outras drogas até mais violentas. Né? Pois assim, agora, se você introduz uma criança, né? Que é o que está acontecendo. Nos Estados Unidos. Introduz uma criança ao vício da nicotina. Pelo vape. Aí é zoado. Né? Aí é zoado, né, cara? Pois Porque assim, aí você tá realmente dando balinha de droga, né? Pra depois ele depender daquela droga pra sempre. Exato. Assim. E é literalmente balinha, né? Porque ele é mais lúdico. Não né? parece cigarro. Ele não tem gosto ruim. Pelo contrário, ele você pode ter pôr gosto de fruta. Isso. Né? O solvente você pode pôr de qualquer gosto. Exato. Então você meio que dá uma infantilizada no produto. Então realmente, pra quem não fuma, é uma arapuca. Filhas das putas. É uma arapuca. Não é? Desgraçado assim, né? de marketing. Diferente de fumantes inveterados, né? Que já fumam há muito tempo e que estão buscando no vape uma transição. Isso. Então, pro fumante é uma redução de danos. Mas você não pode dar pro moleque fumar. E aí o que acontece com os adolescentes? O adolescente é idiota. Já começa com cigarro mesmo, aí vai pro vape porque parece mais bacana. Sim. Compra o vape do Naruto, entendeu? Do sei lá o quê. Que o vape ainda tá conseguindo ter esse status, né? De uma coisa descoladinha, moderna e tal. Porque não tem tanta regulação e tal. E aí tem um agravante, né? Que é, você pode substituir os e-juice de nicotina por um e-juice de qualquer coisa. Isso, inclusive maconha, que é o que eles usam bastante. Se ficar na maconha ainda, tudo bem. Sim. O problema é que vai ter outras coisas. Sim, escala. Inevitavelmente. Sim, escala, né? Pra qualquer coisa. Inevitavelmente. Se você já... Porque é igual videogame, né, cara? Que todo mundo já tem o device. É só falta o joguinho. Console todo mundo já tem. Falta... Agora vão mudar os joguinhos, entendeu? Pois é, esse é o problema. Esse é o problema de... E aí o que começou a acontecer no final de 2018, sobretudo no ano de 2019? Até agosto de 2019, tivemos 1.080 casos de pessoas com falência pulmonar, adolescentes, sobretudo adolescentes de 12 a 20 anos, 1.080 casos em 48 estados dos Estados Unidos. Só 2 estados não tiveram. Isso mostra que não é efeito só do fabricante, porque acontece em todos os estados, de vários fabricantes diferentes. Tivemos 18 mortes, né? Por quê? Sobretudo os adolescentes, eles foram afetados por uma falência pulmonar, por conta do cigarro. E aí rapidamente começaram os estudos pra ver... Por causa do vape. Por causa do vaping, especificamente do vaping, isso. Cigarro, do vape. É. O que eu li, inclusive, é que eles eram usuários muito frequentes. Sim, né? usavam muito. Assim, usavam bastante, o dia inteiro. Isso. Né? Todos os dias, o dia inteiro. Sim. Né? Assim, como então, se fosse um fumante inveterado eles mesmo. fumam até dentro da sala de aula. Assim, isso. Né? Então é como se estivesse fumando o tempo todo. É, um fumante inveterado. Fuma 2 maços por dia. Acendendo um cigarro dentro do outro. Né? Isso. Então, muita quantidade. Isso. Né? E aí gera falência pulmonar, tiveram que pôr no respirador, perdeu a função pulmonar. Provavelmente com uma temperatura também alta, porque eles gostam de gerar fumaça. Sim, exato. Gerar fumaça gerar o efeito. Faz parte desse status que eles Sim, buscam. Né? Da satisfação comportamental e tal. Você acha na internet, por exemplo, vários que fazem brincadeiras com a fumaça. Isso. Bolhas de fumaça. Tem um ganho emocional aí. Sim, né? sim. É de... adolescentes. Desgraça. Mas enfim, mais um marketing. Filhas das putas. Mas enfim... E aí, desses 1.080 casos de problemas pulmonares por causa do uso do vaping, uso excessivo, por muitos longos, tivemos 18 mortes e tivemos 127 casos de aparelhos que explodiram. O aparelho explodiu. De tanto ele usar, né? Sim, não. Ou você compra um aparelho muito barato com a especificação ruim. Certo. Teve gente que perdeu uma parte do rosto, que explodiu na cara. Isso só notificado esse ano. Não economizem no um adolescente duro, né? O cara duro. Enquanto não tiver dinheiro pra comprar um aparelho bom, regulamentado, né? Pelo menos regulamentado. Não compre, né, cara? Mas é igual cigarro, né? Quem não tem. Quem não tem dinheiro pra Marlboro vai com o Derby. Exatamente. E aí durante esse ano, sobretudo, tem 2 artigos já, um editorial e 2 artigos que tentaram testar, né, o efeito do vaping, não que ele exploda, porque é uma questão industrial, tá?
como é a diferença do efeito da fumaça do vape em relação ao cigarro. E aí eles fizeram 2 artigos. O primeiro artigo, eles pegaram 4 grupos de ratinhos, eles fizeram um estudo laboratorial com rato primeiro, eram 4 grupos. O primeiro grupo era exposto ao ar comum, ficava num lugar com ar natural. O segundo era exposto ao vapor do vaping sem nicotina. O terceiro grupo ao vapor com nicotina e o terceiro ao vapor do cigarro. O quarto grupo, desculpa, o vapor de cigarro. E aí eles observaram o efeito agudo. Cigarro de papel. Cigarro de tabaco, isso. E aí mostraram o efeito agudo disso, né? Quando eles pegaram e analisaram o pulmão dos ratinhos que foram expostos ao cigarro de verdade, assim, de tabaco, eles viram... Cigarro comum. Eles viram o padrão inflamatório do pulmão era muito parecido com aqueles casos de enfisema, né? Que é o resultado do cigarro, né? Tem uma inflamação do pulmão. E nos outros, você não encontrou essa inflamação ligada ao enfisema. Então, é uma vantagem, tá? Mas depois eles fizeram uma análise molecular com um microscópio um pouquinho mais aguda, né? Mais cuidadosa. E eles viram que as células do pulmão dos ratos expostos ao vaping, as células do pulmão não estavam alteradas. Mas tinha uma organela ali que é, na verdade, um bichinho que é chamado macrófago. Macrófago. Fica dentro do pulmão, isso? No corpo inteiro. Né? O macrófago, ele é responsável por atacar invasores. Certo. Então, por exemplo, você tá resfriado. Aí tem o vírus lá do resfriado, o macrófago vai tentar comer ele e dissolver ele para acabar com a infecção. Certo. Então os macrófagos são responsáveis pelo ataque a organismos invasores. Quando eles olharam os macrófagos dos ratinhos expostos ao vaping, tanto faz se foi com nicotina ou sem, eles viram que esses macrófagos estavam mais gordinhos, estavam maiores do que o normal. Tá? Mais inchadinhos. E aí eles viram a composição desses macrófagos, eles tinham muitos lipídios dentro deles, gorduras, tá? Então, o seu pulmão, naturalmente, ele produz uma espécie, que é o muco, tipo o catarro, né? Ele produz esse catarro continuamente para tirar elementos externos e você põe para fora, né? Esse muco, ele é composto de lipídios. Então, por exemplo, quando um vírus ou poluição cai nesse muco, os macrófagos vão lá, englobam ele, para depois você expectorar. Como esses macrófagos estavam muito gordinhos, com muitos lipídios dentro deles, eles verificaram que o padrão bioquímico do seu muco estava diferente. Então, na verdade, o vaping não afeta o seu pulmão, afeta o muco. Aí eles guardaram esse resultado, beleza, então não afeta o pulmão, afeta o muco. Aí eles fizeram um segundo estudo, mais bacana ainda, que eles pegaram 3 grupos de ratinhos. Um ratinho com vapor, exposto ao vapor com nicotina, outro sem nicotina e outro com ar. Tiraram o cigarro verdadeiro. E deixaram eles expostos por 3 meses. Observaram 3 meses. Depois de 3 meses, eles expuseram os ratinhos ao vírus da gripe. Deixaram os ratinhos gripados. No grupo de ratinhos expostos ao vapor, tanto com nicotina ou sem nicotina, 30% a mais de ratos morreram de infecção da gripe, em relação aos ratos expostos ao ar. Tanto faz se é com nicotina ou sem nicotina. Tanto faz. Agora, quando eles fizeram esse estudo, então eles já tinham essa hipótese. A hipótese de uma redução da defesa imunológica. Eles descobriram no primeiro estudo. Certo. No primeiro estudo eles viram os macrófagos que estão ruins. E nesse segundo, eles então botaram isso à prova. Isso. Então, assim, vamos colocar o pulmão... Isso, por uma infecção. Pra jogo. E aí eles pra enfrentar um vírus. Exato. E aí eles viram que os ratinhos que foram expostos ao vapor morreram mais, e aqueles que não morreram perderam peso e tinham marcadores inflamatórios de resistência à infecção maiores do que o rato exposto só ao ar. Então, na verdade, o vaping ele afeta... Então, tem uma roleta russa aí, é sim, isso? Sim. Então, o vaping afeta... Ou você morre, ou você sai fortalecido. Não sai fortalecido. É que, na verdade, assim, quando você tem muito estresse inflamatório, aparece no seu sangue marcadores inflamatórios de que você tá infectado por mais tempo. Entendi. Então, Tipo, você demora mais pra se curar? Exato. É isso? Você tem pouca resistência à infecção. Então, ele deixa o seu pulmão imunologicamente mais fraco, porque ele deixa os macrófagos gordinhos. Interessante, hein, Pois é, e aí esse é um grande resultado. E aí eles compararam isso, agora que eu tenho essa hipótese, vamos pegar os dados clínicos dos caras internados e ver o pulmão dos caras. Sim. Vamos ver os macrófagos deles. E o que viram? Que os macrófagos estavam tão gordos que não tinha um RG, tinha um IPT1, de tão grande que era o macrófago já. Então eles viram em pessoas as pessoas internadas que usavam muito vaping, eles viram que os macrófagos estavam alterados e a pessoa de fato tinha pneumonias com muito mais frequência, né, e falência pulmonar. Inclusive um tipo de pneumonia que é chamado pneumonia lipoide aguda, que é o acúmulo de gordura nos macrófagos. Pois é. Então veja que loucura, hein? Então, interessante, né? Quer dizer então que
por um lado, ele provavelmente é menos responsável por um enfisema pulmonar. Isso, um DPOC. Câncer, sei lá. Mas é muito responsável por doenças de curto prazo. Doenças de curto prazo por infecção viral, sobretudo. Né? E essas doenças de curto prazo podem ser fatais. Exato. Então, ou você vai aumentando a probabilidade de morrer aos pouquinhos, ou você aumenta a probabilidade de morrer antes. mais rápido. É isso? Exato. Então, essa é a grande Gosto mensagem. mais de morrer antes. Aí é com você. Mas a questão, de novo... Sabe, assim, porque essa coisa de ficar morrendo aos pouquinhos e ficando podre aos pouquinhos... É meio triste. Mas, de novo, volta na redução de danos. Volta na questão da redução de danos. O problema é o desgraçado do moleque que não usa nada começar a usar essa merda. Verdade. Ainda mais quando você é novo. Né? E se você não, porque assim, eu passei por isso e o meu objetivo é largar. Sim. O objetivo desse garoto é começar. É a modinha. É a desgraça da modinha. Mas se fosse só modinha, mas ele vai continuar. Sim. Entendeu? Porque essa porra... vicia. Pois é. Né? Então, de novo, a questão não é uma questão positiva, é reduzir o dano. Sim. É você voltar pro zero. Aí fizeram uma triagem nos Estados Unidos, encontraram 234 fabricantes diferentes de vaping. Então, 234. Lá já é realmente uma indústria. Sim, aí eles pegaram amostras de cada um e viram que a qualidade da produção variava muito, assim. Imagino, porque são companhias, no geral, são empresas pequenas, inclusive. Sim, e aí com qualidade duvidosa da produção dos componentes, e aí isso pode expor você a explodir a parada, ou a solução com uma qualidade ruim, que pode aumentar problemas pulmonares. Eu não economizei na hora de comprar você tem que gastar uma grana. O device, assim, não comprei o mais caro de todos, mas assim, eu realmente pesquisei as marcas que... já estão há mais tempo, que tem menos reclamações, que não tem caso de explosão, etc, né? Que tem, você sabe onde fica a fábrica, etc. E aí tem uma questão final aqui, que é desses fabricantes todos, né? Tanto o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, quanto o NIH recomendam que não sejam vendidos esses vapings, não é recomendado que sejam vendidos, e que a regulação seja igual ao do cigarro. Né, sem vinculação e tal. Sim. A Philip Morris onde é proibido fumar cigarro, é proibido fumar vape. Isso, também, mesma restrição, entra na mesma coisa. Né? A Philip Morris comprou um fabricante de vapings, claro, porque ninguém é besta, né, pra deixar nessa modinha. Vai que esse é o futuro, né, do negócio deles. E aí temos alguns países que ainda aceitam a propaganda de cigarros na TV. Né? Sobretudo países no Sudeste Asiático, Malásia, Vietnã, coisas do tipo. E é muito interessante ver as propagandas da Philip Morris lá, porque eles massivamente estão lançando vaping lá. Na TV, assim. Com campanhas massivas. Isso, né? Ainda associando as pessoas jovens e com festa, com praia. Os mesmos códigos de status e de... Isso, que a gente tinha nos anos 90 da Hollywood. Badalação, sabe? Né? Exato, que a gente tinha com cigarros comuns. Exato. Assim, propaganda de cigarro comum também não era com velho. Pois é. E era esporte, liberdade. Em geral era com jovens, exatamente, praticando esporte e curtindo festa. Sim. Aí você saiu o Marlboro que usava um cowboy mais tiozinho, assim, né? Que inclusive morreu. Pois de enfisema pulmonar. Claro, né? Coitado. E aí nos Estados Unidos tem uma discussão muito grande que mesmo apesar do controle de venda, é muito fácil você comprar no eBay, você compra muito barato, com qualidade de construção duvidosa, feito na China, e pelo Alibaba, lá, online você consegue comprar. Verdade. Então é muito difícil de regular. Né? Então o caminho é por redução de danos e também pelo próprio marketing. Né? Então, desgraçados do marketing que associa isso com ser bacana, né? Mesma coisa do narguilé, que teve a onda, e mesma coisa do cigarro nos anos 90, como a gente pode fazer um contra-marketing para tentar evitar esse tipo de coisa, que é muito grave. Então aquilo que eu li em algum lugar, que a droga dentro da glicerina ser maconha e não nicotina nos casos de pessoas que morreram, é balela, né? Assim, Tanto faz a substância que tá lá. Na verdade, se você fumar a glicerina sem nicotina nenhuma, né, ela sozinha, né, por causa do mecanismo do vape, da fumaça, né, e da fumaça que ele produz e como o seu corpo lida com isso,
O problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Diminui a capacidade imunológica do pulmão. Né? É importante, acho que, deixar isso claro. Assim. É o mecanismo. É o risco que você está tomando. Sim. Então, assim, vamos ser adultos aqui, né? Eu sou adulto, então é mais fácil falar disso, né? Assim, quando eu tô fumando alguma coisa, eu estou correndo risco. Você está assumindo um risco. Estou assumindo risco. E tudo bem. Né? Né? Assim como, sei lá, uma pessoa que bebe uma cerveja e sai para dirigir, ela pode não pensar nisso, mas ela tá assumindo um risco também. É sempre um frame de perda. Exato. Né? Acho que é importante ter noção do risco que você está correndo. Assim. Isso. A ideia é que quando você faz uma coisa, por exemplo, a relação entre fumar um cigarro de tabaco e o vaping é que o cigarro de vaping não é melhor, é menos pior. A ideia é que você não use. Né? A ideia é que chegue nisso de não usar. Seria isso. Mas, entre eles, o vaping ainda é melhor, mas ainda te expõe a riscos, como o que mostramos pelas evidências até aqui. Perfeito, então. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.